Essa semana o Café Literário recebe o desembargador do TJ São Paulo, Marcelo Semer. Marcelo é escritor, professor e vai compartilhar conosco algumas das suas leituras fundamentais. Meu nome é Ana Tereza e está no ar o Café Literário. Desembargador Marcelo, muito obrigada pelo seu aceite. É um prazer lhe receber, não só no nosso quadro, mas na nossa escola. O senhor que é formador da nossa escola, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, principalmente a esse blog tão interessante. Desembargador, o senhor me falou antes da gente começar a gravar que a sua evolução literária ela acompanha muito a sua evolução de vida. Então, quando o senhor era adolescente, o senhor tinha um estilo literário diferente do que o senhor tem hoje. Quais foram as suas primeiras obras, assim, aquelas que o senhor considera essencial para a construção dessa personalidade leitora que o senhor tem hoje? Eu acho que quando adolescente o que me arrebatou foi o Garcia Marques, né, com 100 Anos de Solidão. Eu diria que não foi só os 100 Anos de Solidão, foi compreender que os 100 Anos de Solidão era um continente, né, do qual brotaram vários outros livros. É uma coisa que me marcou bastante enquanto jovem, né. Mais adulto eu gostei bastante do Saramago, assim, quase toda a obra dele, tudo que pude encontrar. E depois, agora eu tenho voltado aos clássicos. Assim, embora tenha muita coisa nova saindo, mas eu gosto muito de voltar aos clássicos, ver A Montanha Mágica, Guerra e Paz, esses grandes livros, que eles não são grandes à toa, né? Com certeza, eles têm uma representação e uma repercussão até hoje não à toa. Desembargador, quando o senhor fala de Gabriel Garcia Marques e a gente pensa em 100 Anos de Solidão como sendo o primeiro, a gente imagina que a maturidade que o senhor tinha naquela leitura é diferente da maturidade que o senhor tem hoje. E o livro do Gabriel Garcia Marques é um livro complexo, é um livro que tem muitos personagens por página. O senhor sente que a maneira como ele conta essa história contribui para que pessoas de qualquer idade, em qualquer momento assim, da sua vida literária, consigam de fato se aprofundar nessa obra? Eu acho que o que ele faz com as pessoas é maravilhar. Ele, assim, maravilha as pessoas com aquilo. Lógico, a gente não consegue entender tudo quando lê, evidentemente. E é interessante porque o Cem Anos de Solidão, ele brotou uma série de livros, né? Pequenos, a Canderendra foi para outro lugar, o Veneno da Madrugada, um pedacinho da história. Então, lógico, isso vai se complexificando. Mas eu acho que essa reunião de uma crítica social que ele fazia e, ao mesmo tempo, uma coisa absolutamente mágica, eu acho que despertou no leitor, principalmente eu acho que no leitor jovem mesmo, seduziu muito o leitor jovem, que aprendeu o que é literatura, né? Porque literatura é sentir esse formigamento, né? Essa coisa sem limites a que ele colocou, embora ele fosse um autor que se preocupasse profundamente com as questões sociais, com a exploração dos colombianos, etc. e tal, mas ele trouxe esse instrumento da literatura como rompendo limites, né? Acho que isso foi que cativou esses milhões de leitores. O senhor consegue entender esse aspecto da crítica social na obra do Garcia Marques como comum à maior parte dos escritores famosos na América Latina? Eu não sei se ela é comum a todos, ela é, acho que, comum a uma certa faixa de autores. Como é que a gente vê, o que a gente vê na crítica? A gente vê, sobretudo, a realidade, né? Quer dizer, ele vai mostrar a grande companhia bananeira e a situação, como ela se relaciona com aquelas pessoas, com os desvalidos, e como eles sempre têm a palavra final, etc. e tal. Então, acho que isso vai trazer. A gente vai ver traços dessas questões também no Jorge Amado, né? A gente vai sentir isso também, alguns autores mexicanos também, mas não são todos, né? Lógico, acho que as preocupações sociais não é uma obrigação da literatura, mas acho que é uma coisa que incomodou ao Garcia Marques, incomodou ao Jorge Amado e a tantos outros, e sobretudo assim, eu acho que eles não foram, é por isso que eles foram bons autores, eles não foram panfletários, mas eles foram de mostrar a realidade e de um jeito assim até sedutor a realidade, apesar de todas as questões desvalidas. São dos desvalidos que vêm aqueles grandes aquelas grandes mitos, etc, e lendas e tal, mas ele conseguiu conjugar essas duas coisas. Eu acho que isso é muito importante, mas basicamente eu acho que o que traz o Garcia Marques para as pessoas aí
é a capacidade de sonhar, a capacidade de descobrir novos horizontes, mesmo falando de coisas do dia a dia. A literatura sem esse papel social, ela é válida? O senhor entende a literatura pelo prazer, pela arte mesmo, ela continua valendo, ou o senhor acredita que ela tem que ter algo a mais a nível de contribuição social? Eu acho que tem várias formas de literatura, vários autores. Eu acho que nem todos eles são preocupados com questões sociais. Você vai encontrar lá, por exemplo, Flaubert. Ele não vai fazer uma denúncia, ele vai fazer um retrato. E um retrato também é importante, também é interessante. A gente aprende também a sociedade francesa através dos seus livros, diferente, por exemplo, do Zola, né, que vai fazer uma denúncia. Mas Madame Bovary do Flaubert, ainda que não seja a intenção da obra, ela tem ali um caráter de despertar uma crítica. Sim, é verdade, é verdade. Eu me lembro que eu li Madame Bovary, curiosamente, em literatura portuguesa, porque depois a gente leria o Primo Basílio. Então a nossa professora deu pra gente, a gente nem entendeu na época por que ele é meio francês e não sei o quê, mas para mostrar como eles estavam ligados, como havia isso. Sim, eu acho que assim, de alguma forma, eu acho que você não consegue tirar esse substrato de realidade. A literatura vai ser fiel na medida em que ela trouxer algo de realidade. E quando você traz, pode até não ser uma denúncia, mas as pessoas vão conhecer um pouco mais a realidade por intermédio dela. E conhecer a realidade é também transformá-la. Né? Passando agora para os autores nacionais que lhe são caros. O senhor elencou o livro de Machado de Assis, O Alienista, como uma das suas obras mais importantes e mais relevantes. O senhor enxerga algum impacto direto que a leitura do Machado de Assis trouxe para a sua atividade judicante? Machado é fenomenal, né? Machado é o nosso prêmio Nobel que a gente não teve, né? Acho que é uma nossa maior injustiça. Ele é um escritor de primeira grandeza, acho que, em termos mundiais. A gente não é assim, o melhor escritor brasileiro. Não, ele é um escritor internacional, de capacidade internacional. E o Machado tinha coisas assim, fabulosas, que é uma descrição da realidade carioca, uma ironia, uma coisa cáustica. Ele criou lá o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um patrimônio. Aquela frase que abre, eu acho que é uma das que a gente tem de melhor na literatura brasileira. Os vermes que comem a minha carne. É um patrimônio do estilo, da forma que ele era inovador e tal. Eu gosto muito do Alienista, porque é um livro que me pegou na época de esse também mais jovem, na época de escola, né, que a gente lia aquilo, e é quase uma fábula, né, uma coisa curiosa, engraçada, mas que tem um monte de verdades lá, né? Essa ideia do elogio da loucura, né, da coisa eu vou tratar essas pessoas, né? E eu acho que tem muito a ver com essa forma desenfreada com que a gente lida com os mecanismos de controle, né? Eu acho que ele mostrou isso para a gente de uma forma engraçada, curiosa, como a gente constantemente exagera os aspectos de controle, seja o controle médico, seja o controle punitivo, etc. e tal. Quer dizer, olha, no limite, onde a gente vai chegar é na Casa Verde, né? Acho que essa ele traz um Simão Bacamarte, o médico que é louco, que não sei o quê, mas o que ele nos mostra é que sem limite, sem cautela, sem prudência, dessa forma, todo mundo pode chegar nessa coisa absurda. Eu acho que é uma lição e tanto que ele dá, e de um jeito muito engraçado, né? Ele faz de um jeito que é agradável de você ler, não é uma coisa chata, é uma coisa, toda aquela construção de ele vai sendo, a cidade que encontra ele encontra a cidade. Revolta das Canjicas. Não é? É uma coisa, é uma novela, né? Muito curiosa. Eu acho que é uma genialidade que ele tenha conseguido fazer isso de uma forma muito simples, né? Não tem uma escrita extremamente rebuscada, não é uma coisa simples do cotidiano. E o Machado se descobre nos contos, nas crônicas, nas coisas simples, pequenas, porque ele fazia uma descrição assim, muito fiel e ao mesmo tempo irônica da situação. O senhor também escreve, inclusive agora em janeiro o senhor lançou seu livro mais recente. Da onde é que vem a sua inspiração? O que eu gosto é de contar
fazer romances geracionais, coisas que aconteceram com uma geração. Então, o meu primeiro romance, O Certo das Canções, eu chamo ele de um diário político sentimental de um estudante nos anos 80. Então, eu vou contar aquela geração que saiu à rua para fazer Diretas Já, o que elas faziam, o que eram. Vou contar a história com base em 3 amigos que eram muito amigos e que vão se reencontrando na faculdade, etc. E tal. Então, e eu gosto de mostrar isso, né, de trazer um pouco de memorialista, mas no meio da ficção. Desembargador, enquanto a gente conversa, acontece aqui na escola, de maneira paralela, um curso de formação que está recebendo os novos juízes que foram aprovados no nosso último concurso. Para essa magistratura que entra agora, se o senhor tivesse que elencar uma obra como fundamental, se o senhor tivesse que indicar uma obra para os nossos juízes que estão chegando agora, que livro seria esse? Difícil ter um livro só, mas eu acho assim, já me perguntaram isso outras vezes, mas de uma forma geral, o que você leria para ser um bom juiz? Eu acho que assim, o direito é evidente, não precisa falar isso, as pessoas vão estudar e vão fazer seus cursos, mas o que eu acho que é essencial para ser um bom juiz é amealhar a sensibilidade. E lógico, a vida vai te trazer sensibilidade, mas às vezes nem todo mundo tem muitas formas de escapar das suas bolhas e tal. Então a literatura tem uma grande possibilidade. Por exemplo, Crime e Castigo, que vai te fazer você mergulhar na cabeça de uma pessoa com culpa, entender um pouco o que é culpa. Ou Os Miseráveis, que é uma obra... Foi do nosso lado, inclusive. Verdade. Uma obra fabulosa e que mostra, digamos assim, o exagero da punição, a forma. E a gente, acho que assim, é importante isso para evitar que a gente entre numa situação de automatismo, do ele praticou aquilo, então eu faço aquilo, você não olha para ver, bom, o que eu tenho aqui na minha mão? A gente tem percebido várias decisões agora do STJ e também do Supremo, quando eles pegam um caso de tráfico de drogas, se deparam com 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. E até aqueles ministros que eram conservadores em termos do direito, eles param e olham e falam, não, isso aqui não é um caso para isso. Então eu acho que Os Miseráveis nos lembra um pouco isso, quer dizer, por detrás de todas as questões formais, eu tenho uma vida, um ser humano, um coração que pulsa, e uma coisa que tem que ser mais ou menos regrada. Mas são vários, né? Eu acho que a gente tem muito a perder. Acho que é muito importante, eu diria, ler os clássicos, porque os clássicos eles são reveladores dessa sensibilidade. E essas pessoas não são clássicos à toa. Eles não estão escritos aí por exemplo, Lima Barreto, por exemplo, que é um autor que foi muito marginalizado durante uma boa parte da vida, que hoje já foi recuperado. Eu acho que é importante, os clássicos brasileiros também. Enfim, acho que a gente tem que ter uma capacidade de olhar um pouco acima do nosso cotidiano, porque eu acho que o direito é vida também, né? O direito é vida, e a gente tem que estar pronto para quando a vida bater na porta, a gente abrir, né? Não ficar só fechado, não quero saber isso aqui e tal. Eu acho que esse automatismo aí já não tem mais sentido. Não é mais a regra hoje. Durante muito tempo, esse positivismo formal, etc. e tal, era a nossa regra, era o mainstream. Mas hoje já não é assim. Hoje você já encontra esses questionamentos nos tribunais superiores. As pessoas já estão olhando em relação a isso. Eduardo, muito obrigada pela sua partilha, pela sua generosidade na fala. Foi um prazer lhe receber. Eu que agradeço, foi um papo muito gostoso.